Olá, eu sou a Aline Ferreira Barbosa. Irei apresentar minha proposta de tese intitulada de Rumo a uma abordagem para avaliação de conflitos em equipes de software. A pesquisa conta com a orientação e parceria da professora Maria Lencastre. Nós fazemos parte do PPGEC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, da Universidade de Pernambuco. Introdução. Essa pesquisa está ligada à temática de fatores humanos no contexto do desenvolvimento de software. O próprio desenvolvimento de software é considerado um processo complexo, formado por equipes que têm indivíduos com diversas personalidades, habilidades e até mesmo conhecimentos diversos. Então, essa característica de composição da equipe ser heterogênea acaba tornando um ambiente hostil para a geração de conflitos, tensões entre as pessoas envolvidas naquele trabalho em equipe. Esses conflitos no ciclo de desenvolvimento de software acabam sendo inevitáveis e podem ocorrer em qualquer etapa, especificamente na engenharia de requisitos, que é uma área que exige inúmeras interações sociais, então requer um alto nível de cooperação, de empatia entre as pessoas, então é fundamental o profissional ele estar preparado para lidar com essas situações diversas. Inclusive, os conflitos eles são considerados, são gerados por meio de estímulos. Esses estímulos, eles podem resultar em problemas maiores, como alta rotatividade, problemas no desempenho, produtividade e até mesmo no bem-estar da equipe. Dado isso, buscamos compreender como o fenômeno de conflito ele vem sendo evidenciado na literatura, como eles ocorrem, como pode ter um melhor acompanhamento sobre os conflitos presentes em uma equipe de software. Foi quando descobrimos que o comportamento organizacional, ele na verdade requer, tem a necessidade de medidas que possam ajudar na orientação, como também na análise do trabalho em equipe. Ao ver esses estudos, percebemos que eles investigam de forma isolada a relação dos fatores com os conflitos, o que dificulta a gente articular e identificar, por exemplo, quais impactos esses fatores poderiam interferir no desempenho, como eles poderiam interferir no engajamento, na coesão da equipe. Sendo assim, nessa proposta de tese, pretendemos criar uma abordagem que possa orientar e dar suporte no rastreamento e na avaliação do funcionamento das equipes quanto aos conflitos. Para fins de aprofundamento no assunto, identificamos que no trabalho de Hobbes, ele apresenta o processo do conflito dividido em 5 estágios. No caso do primeiro estágio, é referente a identificações de condições favoráveis para o surgimento do conflito, isto é, condições que podem anteceder o conflito. Sendo assim, ele separa essas condições antecedentes em 3: comunicação, estrutura e variáveis pessoais. Já no estágio 2, ele representa a cognição e a personalização, ou seja, caso as condições antecedentes que aconteceram no estágio 1 afetem o interesse de uma das partes, a definição da oposição ou a incompatibilidade, que é o próprio conflito, ele se concretiza nesse segundo estágio. Então, o conflito percebido é quando a própria parte envolvida ela precisa estar consciente sobre uma daquelas condições antecedentes expostas no estágio anterior. Já o conflito sentido é quando eles experimentam algum tipo de emoção, ansiedade, tensão, a própria frustração. Então, isso é um sinal de que o conflito ele se estabeleceu. Já no estágio 3, é referente às intenções que as partes conflitantes elas têm, ou seja, refere-se às decisões de agir, de uma determinada maneira. Por exemplo, a competição é quando uma pessoa busca satisfazer os seus próprios interesses, independente do impacto que isso terá sobre a outra parte do conflito. Já a colaboração é quando ambas as partes conflitantes elas desejam satisfazer os interesses de ambas as partes. Então, temos uma situação de cooperação, onde se busca resultados mutuamente benéficos para ambos os lados. No estágio 4, referente aos comportamentos, eles refere-se às tentativas explícitas de implementar as intenções vistas no estágio 3. Isto é,
pode haver diferentes estímulos, né, como declarações, ações e reações das partes conflitantes. No estágio 5, é relacionado aos comportamentos, né, ligados às consequências, ou seja, a ação e reação das partes conflitantes, elas resultam em consequências, que isso pode ser de uma forma funcional, que melhora o desempenho do grupo, ou de uma forma disfuncional, que piora o desempenho do grupo. Dado o embasamento que o conflito pode ser visto como um processo, né, e que existe a necessidade de se obter entendimento sobre como a equipe se encontra quanto à sua capacidade de lidar com conflitos, de como medir isso, né, como a gente consegue avaliar em qual nível, em qual estágio a equipe ela se encontra, delineamos um conjunto de procedimentos metodológicos dividido em 5 componentes macros que irão ser definidos a partir de agora. Na primeira fase, a aquisição de conhecimento foi a fase a qual nos dedicamos a encontrar evidências por meio da literatura e revisões sistemáticas, entendimento sobre a área de conflitos. Inicialmente, encontramos trabalhos científicos e livros renomeados que tratavam sobre conflitos e também, por meio dessa atividade, encontramos diferentes achados que possibilitou compreender a aplicação de conflitos em diferentes contextos, como ensino quanto organizacional. Além disso, as revisões sistemáticas nos possibilitaram a entender diferentes gaps que ainda não foram pesquisados, a exemplo das métricas. Essas revisões também não tinham um foco abrangente, né, na área de conflitos, o que possibilitou e deu abertura para conduzirmos uma nova revisão sistemática, que foi justamente na etapa seguinte. O estado da arte foi a etapa onde conduzimos uma revisão sistemática da literatura, onde foi definido todo o protocolo, o objetivo, as perguntas de pesquisa e as bases a qual iríamos buscar essas fontes, e tivemos como resultados chaves um conjunto de preditores, né, antecedentes do conflito, gerenciamento de conflitos, diferentes estilos de gerenciamento de conflito, impactos e também os mais diversos tipos de conflitos mencionados na literatura. Quanto ao gap de pesquisa, ele surgiu principalmente após a condução da revisão sistemática da literatura, onde foi possível identificar que existe um conjunto de fatores que vem sendo pesquisados de forma isolada, né, e não se tem uma estruturação de como eles podem se correlacionar, né, se após incluir diferentes fatores, qual resultado isso poderia ser impactado. Então, sendo assim, o gap de pesquisa surgiu principalmente devido aos resultados dessa revisão sistemática. Definição da proposta. Nesta fase, a proposta ela será feita com base nos fatores e suas respectivas escalas de medição que foram levantados por meio da revisão sistemática da literatura. Sendo assim, a intenção é articulá-las em conjunto de uma forma que elas sejam úteis, uma vez que esse conjunto de fatores eles foram estudados de forma isolada. Em seguida, pretendemos estruturar essa proposta por meio de algum modelo de maturidade já consolidado na literatura. A validação é a etapa onde buscaremos validar a proposta por meio da consulta de especialista da área e, por fim, por meio dos estudos de caso, queremos validar o seu funcionamento e, em seguida, realizar a consolidação dos resultados. Resultados. Durante essa sessão, irei falar um pouco mais sobre alguns achados da revisão sistemática da literatura que já vem sendo estudado para tomar como base na nossa abordagem proposta. Então, por meio dessa revisão, identificamos que existem diferentes tipos de conflitos, né? Esses conflitos, eles têm métricas atreladas a eles, que inclusive não se tem uma régua específica ainda
né? Tem algumas mais consolidadas que outras, mas existe uma dispersão muito grande sobre essas métricas utilizadas, né? De como avaliar e como inferir os conflitos. Não somente essas métricas com foco em conflitos, mas identificamos um conjunto de outras, como, por exemplo, o nível de compartilhamento de conhecimento, coesão, desempenho, engajamento, coesão, entre outros fatores que vêm sendo estudados e correlacionados com conflitos. Nessa tabela, especificamente, incluímos apenas as métricas relacionadas aos conflitos, ao contexto de conflitos, mas esses outros fatores, eles estão sendo estudados de uma forma que queremos articulá-los em conjunto de forma que eles sejam úteis ao serem correlacionados com os conflitos. Isso tornará, né, como a nossa base principal para a montagem da proposta. Um exemplo de um artigo incluído e pesquisado nessa revisão sistemática, onde ele apresenta a tipologia de conflito e os itens que são utilizados para mensurar o conflito, né, os itens que fazem parte desse instrumento de avaliação do conflito. Nessa revisão, também buscamos identificar qual era a direção das propostas dos estudos analisados. Sendo assim, organizamos esses resultados em 3 dimensões principais, como os preditores de conflitos, gestão de conflitos e impacto dos conflitos. Essa figura representa, de uma forma resumida, esse conjunto de achados. No caso dos preditores, que são justamente as condições antecedentes dos conflitos, identificamos que, a nível contextual, a organização, como a distribuição geográfica, a cultura corporativa, né, interfere diretamente na existência de situações de conflitos. A nível social, encontramos independência das tarefas, o estilo de liderança, né? Já quanto ao nível individual, encontramos características que a personalidade, valores, intenções de sair da organização também podem ser condições desencadeadoras para o surgimento de conflitos. Quanto à gestão de conflitos, né, envolve aquelas atividades, como também estratégias voltadas para resolução ou até mesmo redução do conflito, né, a fim de quê? De minimizar os impactos negativos dos conflitos que aquela equipe vem enfrentando. Então, diferentes estudos, né, identificaram modelos, frameworks, técnicas, entre outros achados. Já com relação aos impactos dos conflitos, né, que justamente os aspectos que são investigados por considerar a presença do conflito e o que ele pode gerar, né, a partir da sua presença. Então, tivemos como exemplo o desempenho da equipe, o sucesso do projeto, problemas na coesão, entre outros. Então, esse foi um pouco dos achados com relação a que tipo de proposta, né, vem sendo estudado na literatura e como eles foram organizados nessas dimensões. Na revisão, também tínhamos uma questão que possuía como seu objetivo identificar os principais conceitos utilizados nas propostas que os estudos apresentavam. Por exemplo, em um determinado estudo, era proposto um modelo conceitual que utilizava diferentes variáveis, como desempenho da equipe, compartilhamento de conhecimento, entre outros. Então, a gente pegava cada variável dessa e buscamos entender qual era o seu significado, que cada estudo compreendia sobre aquele fator. Em seguida, após o levantamento desses códigos, realizamos uma análise qualitativa por meio de uma ferramenta Atlas. Em seguida, né, um conjunto de redes foram montadas de acordo com suas respectivas categorias. Essas redes, elas são representações gráficas que auxiliam na compreensão de como os códigos identificados, eles se relacionam, até mesmo se associam. Por fim, temos as conclusões, né? Basicamente, a gente espera que por meio desses achados da literatura, em conjunto com o que vem sendo aplicado pelo grupo de pesquisa, a gente consiga montar uma proposta que venha ajudar no rastreamento e funcionamento de uma equipe, né, para que a gente consiga orientá-la durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, né,
Além disso, a abordagem ela buscará reunir esses achados da literatura, né, alinhar essas contribuições com especialistas da área para que ajude a acompanhar o funcionamento de uma equipe e orientá-la. E como próxima etapa, né, buscaremos nos aprofundar em diferentes modelos de maturidade para organizar esses achados em forma mais factível, né, que possa ser guiado para os líderes ou os interessados em aplicar de uma forma útil, né, esse conjunto de métricas para avaliar quanto ao seu nível de maturidade que aquela equipe se encontra a nível de capacidade de lidar com conflitos. Obrigada.